Não. Então agora, pessoal, a gente já viu, acaba sendo um pouquinho assim, né? Vai acumulando um monte de coisa, mas é como eu falei para vocês, um resumão e um apanhado de coisas que podem ser úteis aí no decorrer do semestre e também a gente precisa ter essas definições bem apanhadas na cabeça de cada um daqui para frente. Então a gente falou, olha, professor, eu sei o que vem a ser essas medidas, só que em muitas circunstâncias, né? A gente fica trabalhando com medidas de avaliação, medidas de comparação, sem olhar as métricas necessárias para a gente ponderar se isso é bom ou ruim, né? Então, essa primeiro tópico aqui, a gente também tem essa questão das medidas de avaliação central. Olhem para esses dois conjuntos, né? O conjunto A poderia ser qualquer coisa, poderia ser tempo, poderia ser representação aí de espaço, enfim, dois conjuntos que representam números, A e B. Se eu for olhar na íntegra para os dois números, os dois conjuntos, eu percebo que existe uma diferença entre esses conjuntos, principalmente na amplitude, né? Ó, se eu olhar para o conjunto A, o maior número é 37, o menor é 25, né? Eles estão espaçados, não é um espaçamento grande. Se eu olho para o B, eu percebo que esse espaçamento é maior, 17 para 46. Mas quando eu olho por fora, se eu encapsulasse esse elemento aqui e colocasse, taxasse apenas a média dos dois números, a média observacional dos dois números, né? Eu iria perceber que a média é igual a 31. E a gente fica nesse critério. Poxa, a média dos dois conjuntos são iguais, né? Só que quando eu olho para a minha representação, se eu estivesse trabalhando com uma medida de comparação, a comparação não seria efetiva. Porque o conjunto B, ele é mais disperso. Ele possui uma média aí que, apesar de ser igual a da A, os elementos estão completamente dispersos quando a gente olha a base desses dois grupos, né? Pode falar, professor, mas não é muito disperso, mas existe diferença. Se a gente tivesse trabalhando com uma comparação, eu precisaria pontuar essas diferenças, né? Eu iria determinar qual que seria essa diferença de fato. Aí você pode falar, tá, professor, assim fica fácil de ver, né? São números que a gente já pontuou que a gente tem uma aplicação, mas a gente acabou de fazer atrás agora, né? Uma representação que a gente sai de um conjunto de números, como a gente está vendo aqui, e a gente pondera isso numa distribuição de frequência. A gente acabou de ver isso no exercício, né? E essa distribuição de frequência, quando eu olho assim, aí sim eu não consigo fazer nada, né? Eu não consigo pontuar se esses dados estão homogêneos, se esses dados estão heterogêneos, quando eu for comparar com a segunda distribuição de frequência, porque fica mais difícil, fica mais complicado quando a gente já está com o número sintetizado. O segundo ponto é que fica mais difícil se eu precisar de fazer alguma manipulação e comparar com algo que já está descrito dessa forma. E apesar desse resultado aqui ser o resultado claro, isso aqui fornecer para a gente números de percentuais, né? A gente conseguir trabalhar com esses percentuais de forma adequada, às vezes traz para a gente uma forma um pouco mais difícil, mais trabalhosa da gente trabalhar. Então, assim como na matemática, né, a base estatística também utiliza a base aí do xi, né, x1, x2, até xn, onde n passa a ser o número total de amostras, de intervalos que a gente está trabalhando. A anotação é a mesma, não vai alterar nada, assim como a própria anotação do somatório para definir a nossa representação, né? E a gente vem para a apresentação, né, da média e da mediana. A média para a gente vai trazer, né, uma ideia de que a gente sempre vai trabalhar com aquela ideia já antiga, soma todos os números e divide pela média que você possui. Soma todos os divide pela média. Só que em muitas circunstâncias, né, quando a gente está trabalhando com isso aqui, ó, com esse exemplo que a gente vai fazer, ok? Vou pegar aqui, que eu já tinha fechado ele. Remute 2002, olha aqui. Então, calcular a média disso aqui é fácil, né, galera? Ó, eu consigo simplesmente chegar aqui e fazer o quê? Somar tudo e dividir por 49. A grande dificuldade está onde? Se eu já tivesse esses dados, assim, né? Se eu tivesse esses dados assim, não tivesse acesso a isso aqui, mas sim somente isso, aí ficaria mais difícil de calcular, né? Imagina que a gente só tem isso aqui, ó, só tem isso
que a gente tem a representação da faixa e que eu tenho aqui a quantidade de elementos por faixa, que eu não tenho acesso a esses números aqui. Essa é a grande dificuldade. Então, para trabalhar com médias, quando a gente está trabalhando com classes, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o que a gente vai chamar, né, para intervalos assim, intervalos de números já detalhados, vamos criar o que a gente chama de ponto médio. Por quê? Quando eu trabalho aqui, ó, eu sei que tem 6 números de 88 a 100. Então, se eu fosse olhar os números aqui, ó, os 6 números estão concentrados aonde? 88, são 6 números de 88, né? 88 segundos. Mas poderia ser muito bem 100, né? Poderia ser muito bem essa ponta aqui do 100. Na hora de eu computar isso, se eu não tomar cuidado sobre as extremidades que eu vou considerar sobre o ponto, se eu considerasse todas as extremidades aqui de baixo, né? Teria que ter algum problema, porque ficaria muito deslocado. Então, ao invés de considerar ou 88 ou 100 para os nossos cálculos, eu considero um ponto no meio, ponto central, um ponto médio. E aí, essa análise que a gente vai fazer aqui agora para o cálculo de média, né? A gente tem que sempre observar que ela só deve ser efetuada quando a gente não possui acesso aos dados. Imagina que você tenha um artigo encontrado na literatura, algo que de fato seja a validação de sistema, e aí a gente tenha várias métricas, né, para poder, de fato, validar, e eu tenho uma tabela sobre algo que já foi computado e já foi publicado. Para eu poder reproduzir, eu preciso ter os mesmos resultados indicados. Então, para poder calcular a média nesse caso aqui, o que a gente iria fazer? Ia criar o que a gente vai chamar aqui de ponto médio. Então, vou colocar aqui, ponto médio, vai ser esse ponto médio. Ponto médio vai ser eu encontrar, né, pegar as duas extremidades, somar e dividir por 2. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Ó, você pega lá a sua representação que você tem, né? Aí você coloca lá e você tem o quê? Você tem 88 mais 100, né, dividido por 2, dá 94. Então vem aqui e coloco, esse ponto médio aqui é 94. Na verdade, vai ser sempre, né, eu deslocar a unidade central desse ponto por tantas unidades fixas, né? Se a gente for pegar, como a gente deslocou de 12 em 12, basta eu somar de 6 em 6 para poder chegar no ponto médio desses elementos, né? Então aqui é 94, aqui vai ser o quê? Ó, 106, né? Então, 106. Aqui vai ser o quê? 118. Eu, bom, Ctrl Shift D. Esse funciona. Agora, 112 mais 18, 118. E aqui esse ponto médio, 124, 130. Depois, 136, 142. Depois, 154. Só tá pegando o ponto médio dessas duas aplicações, né? Somos 2 dividido por 2. Aqui, 166. Tudo isso aqui, colocar e ver. Pronto. Então, ó, eu tenho 6 números que estão nessa faixa, mas eu não vou escolher para considerar os 6 números nem esse número, nem esse. Eu vou considerar o ponto médio. Então, o que eu faço aqui agora? Pego 6, multiplico por 94 e coloco aqui. 8 multiplico por isso, coloco aqui, 8 coloco aqui. Faço isso e vou encontrar o valor final, somo tudo e divido pela quantidade de números que eu tenho, que é 49. Ah, professor, não vou fazer isso. Na prática, a gente também não vai fazer nada disso. Quero fazer isso, joga no Excel, computa, joga em qualquer outra coisa, vocês vão, de fato, computar esses resultados diretos, né? Então, o exemplo da média continua a mesma coisa, é aquilo que a gente já visualiza desde lá do ensino médio, né? Soma tudo e divide pela quantidade de elementos que eu tenho. Se eu tenho em pontos por frequência, crio um ponto médio, multiplico todos os elementos, somo e divido pela quantidade da mesma forma. A diferença que está dessa nova palavrinha é o que a gente chama de mediana, né? Mediana, apesar dela ser uma representação já antiga também das bases estatísticas, às vezes a gente confunde a mediana com a média, né? Ponto de mediana com ponto de média. A mediana nada mais nada menos consiste em ordenar o conjunto de dados que eu tenho e pegar o ponto central. Se eu tivesse aqui, olha, vamos olhar para esse agora. Pegar um ponto, tá? É aqui, ó. O 1, 2, 3, né? 4. Mais um aqui. Eu olho para esse aqui,
né? 1, 2, 3, 4. Se eu fosse calcular a média, ó, 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4. É a base, né? Somei tudo, igual, dividido por, são 5 números, dividido por 5, tá? 2,2. Então a média aqui, né, x barra, que normalmente x barra é igual a 2,2. O que seria a mediana? A mediana é eu ordenar eles, já está ordenado, e pego o elemento central. Qual que é o elemento central que tem aqui? 2. Então esse daqui vai ser a minha mediana, que normalmente eu divido como x tio. Então, mediana, ponto central. A média é a soma de todos os elementos dividido pelo total de elementos que eu tenho. Ah, professor, olha, repara, a média, a mediana nesse caso aí, né? Ó, de 2,2 para 2 é um valor muito próximo, né? Bem próximo. É um valor próximo. Então, tá ok, esse número está bem agrupado. Para dados, isso aí, para resultados, você tá ok. Agora imagina o seguinte, olha, vamos trocar. Vou colocar isso aqui. Mesma forma. 2, 3. Agora pula aqui, ó. 10.000. Eita, porra. 10.000, né? Mas vamos lá, para média. 1 mais 2 mais 3 mais 10.000. Deu 10.007 dividido por 5. Quanto que deu a média? 2001,4. Então, ó, a média aqui, né, se a gente fosse analisar, realmente, a média esbarra deu 2001,4. Quanto que deu a mediana? A mediana ordena, tá ordenado. Divide o conjunto em partes, né? E pega o elemento do meio. A mediana aqui tá valendo 2. Agora a gente viu, olha só, a média, né? Dá um tio aqui, tá? A média deu 2001,4, a mediana deu 2. Aí tá muito diferente, cara. Isso tá muito diferente. Se isso aqui deu 2001, isso aqui deu 2, eu não consigo comparar, não consigo utilizar, porque e provavelmente tem um ponto que está fora da curva, aquele outlier, aquele ponto que de fato está carregando a média para um deslocamento. Esse ponto pode ter sido um erro, pode ter sido alguma coisa que você não estava calibrado na hora de você anotar, pode ter sido um erro humano na hora de anotar, pode ter sido um erro qualquer coisa, cara, mas isso aqui não tá certo. Se você fez um processamento, deu isso, 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 e a mesma ferramenta que tá utilizando a mesma coisa, isso aqui tá errado. Aí você pode falar, professor, mas mudei o número de instâncias. Aí beleza, aí você mudou os testes, né? Bem, mas, pô, você tá testando dois elementos e deu isso e isso, aí tem alguma coisa errada. Então, a comparação da média e da mediana, né, principalmente, ela serve para a gente já dar esse pensamento. Opa, não adianta só comparar os resultados, tem que ter a malícia para identificar se um conjunto observado está de acordo, se está dentro dos parâmetros que eu iria esperar ou não, porque se não tiver, o que eu tenho que fazer? Tem que mudar alguma coisa aí, né? Então, isso aqui a gente já entende como sendo essa observação. Mas, uma mediana, a gente tem essa ideia de pegar o ponto central, pode ser, né, que o meu conjunto aqui observado não seja ímpar, né, como a gente viu. Pode ser que meu conjunto observado, ó, 1, 1, 2, colocar aqui 2, 3, 1, não, 1 não pode, colocar 9, 9, 10, né? Quando eu olho para isso aqui, a sequência ela é o quê? A sequência é par. Então não tem como eu partir dois conjuntos, né, e deixar um elemento no meio sozinho. Por quê? Porque não vai ficar nada no meio. Então o que que vai ser a mediana nesse caso? Ah, vai ser esses dois elementos centrais, né? Soma eles e tira o ponto médio. 2 mais 3 dividido por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. A mediana nesse caso vale 2,5, porque eu peguei justamente esses elementos centrais. A média você calcula da mesma forma. Então a mediana, né, a gente vai ter essas duas possibilidades. Ou eu pego os elementos centrais, somo dividido por 2, quando que? Quando eu vou ter aí uma base de elementos que são pares,
ou eu faço, né, de fato aí o próprio elemento central quando a gente já trabalha com o número ímpar. Caso aqui a mediana desse conjunto, né, tá ordenado, meu elemento central é 12, tenho 3 para um lado, 3 para o outro, sobra ele sozinho, elemento ímpar. No caso de um elemento de uma série ser par, né, pego os dois elementos do meio, somo os dois, divido por 2, eu tenho aqui a mediana sendo a representação desses dois elementos, que a gente já pode visualizar aí na tela. Ah, professor, então quer dizer que quando eu já tiver calculado a média, a primeira medida que eu posso fazer para poder quantificar essa representação é a mediana? Exatamente. Uma das representações que a gente tem para poder validar, já começar a ir aí a tendência de ficar, opa, tá tudo certo, não tá tudo certo, tá ok? É justamente pegar e fazer uma ordenação e pegar esse elemento central e comparar com a média. E é muito discrepante, pode ter certeza que tem alguma coisa tendendo aí para algo errado, né? E se fosse alguma coisa assim, que fosse discrepante, mas em todos os sentidos, ou seja, tivesse lá 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, tivesse também 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões pequenas e questões muito grandes, era bem provável que o meio ali fosse encaixar uma variável alta também, viu? Mesmo que fosse aí não tão alta, né? Mas a gente teria uma tendência aí de crescimento, linear ou não. Essa observação poder fazer quanto à mediana. A moda, vocês já devem ter visto em algum lugar, né? A moda é aquela observação que mais se aparece, né? Que é mais frequente entre as observações que a gente tem constado. Se a gente estiver trabalhando com distribuição de frequência, aquela linha que tiver a maior classificação, a maior quantidade de elementos, costuma chamar de classe modal. Então, se você tiver aí um conjunto, né, com 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, ó, o 2 aparece duas vezes, o 4 aparece duas vezes, então tem um sistema bimodal, ou seja, tem duas modas, onde o 2 e o 4 são esses elementos mais frequentes, mesmo tendo aí apenas dois elementos. Quando eu olho para esse conjunto de cima, 0, 2, 0.4, 6, 8, 10, eu não consigo ter nenhuma repetição, então eu tenho um sistema aqui amodal, né? O sistema não tem moda. Ah, professor, tá, então a moda vem pra gente como uma medida de frequência, né? Exatamente. Às vezes, quando a gente tem um elemento que se repete muitas vezes no nosso sistema, aquilo ali pode ser de fato aquela tendência principal. E aí existe pra gente, galera, uma medida que é muito curiosa, mas que já vem aí atender o próximo passo quanto ao que a gente precisa de saber, né? Então, sabe que vocês não iam ver isso nunca mais, aí chega. E melhor vocês verem agora do que vocês tomarem pau na frente na hora que vocês forem fazer a TCC. Vamos lá. Existe uma segunda medida, né? Que a gente está trabalhando aqui, ó. Então, se eu tiver um conjunto de observações, né? Esse conjunto aqui vai de 0 por posição, né? Eu sei que a minha mediana vai estar onde? Aqui no meio. Mediana. Mediana, pego o elemento central de qualquer conjunto observado que eu tiver. Mas se eu virasse para vocês e falasse, olha, eu quero avaliar não o ponto de mediana, mas eu quero avaliar o ponto de corte. Eu quero pegar 75% dessa análise que você está fazendo e analisar o ponto de 75%. Ah, então para eu pegar 75%, eu tenho que dividir isso em quantas partes? Poder pegar 75 certinho. Ó, posso pegar de 25, 50, 75, né? Aqui, 25%. Aqui, 100%. Aqui, 75%. Eu posso fazer isso. Ó, pegar de 25 e 25%, né? E aí, pra gente, galera, isso que é dividir em 4 partes iguais e saber dividir isso em tamanho amostral, saber fazer uma análise, né, de resultado em partes, como a gente está vendo aí do próprio elemento, se chama quartil. Quartil. O quartil nada mais é do que eu dividir minha amostra em 3 pontos, né? Traçar 3 pontos e vai permitir a gente fazer a divisão em 4 partes. Ó, se eu traçar 3 pontos, ela em 4 partes, né? Então o quartil vai vir por essa base, eu ter aí uma análise que vai trazer para a gente aqui um conjunto de dados, quaisquer,
E aí, a partir desse conjunto de dados, eu tenho 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Aqui eu vou chamar do primeiro quartil, quartil 1. Aqui do segundo quartil, quartil 2. Aqui do terceiro quartil, quartil. Começando do 0, indo até 100% da amostra. Então, esses 3 quartis vão separar em amostras iguais de 25%, onde o primeiro eu vou ter 25%, o segundo 50%, o terceiro 75% da minha amostra. Tá? Isso é tranquilo quando a gente tem os números corridos, né? A gente está trabalhando com aqueles números corridos. O problema está, novamente, quando a gente vai identificar o quartil aqui, ó. Olha só, quando a gente estiver trabalhando com esses dados assim. E pensa, como que eu vou definir, né? A partir daqui, se eu não tenho aqui quantidade definida certinho, se eu não tenho nada, como que eu vou definir o ponto que me traz aí 70% dos meus dados, 60% dos meus dados, 75, 60, 25 ou 50% dos dados com números assim, ó, essas faixas. E aí, né? Se eu perguntar assim para vocês, pessoal, qual que é a medida que divide aí 75% dessas amostras, né? Qual que é a representação? Qual que é o valor aí de tempo que vai trazer para a gente uma observação de 70%? Se eu quisesse descartar os 25% acima, os últimos 25% dessas amostras, quais seriam as medidas que eu iria descartar? Aí você ia falar, pô, professor, tenho aqui os dados, basta eu contabilizar aqui, quanto que é 100, calcular 75 e colocar essas posições. Mas se a gente não tem os dados, aí começam os problemas, né? Que é onde a gente, de fato, às vezes tem que encarar quando a gente vai fazer comparações. Porque ter os dados na mão e computar os nossos resultados, coisa mais fácil. Faz no Excel, faz qualquer programinha, vai fazer. Agora o problema está quando a gente tem que interpretar o resultado do outro, né? Apresentar a distribuição de frequência não era o principal foco. A distribuição de frequência era a motivação para a gente poder conseguir sacar como que eu poderia, por exemplo, calcular o quartil desse ponto aqui. Aí eu vou mostrar para vocês, existe uma forma do cálculo de quartil, né? Olha, qual que é esse ponto de 20, qual que é esse ponto de 100%, qual que é esse ponto de 100%. Existe uma formulazinha, né? Para a gente definir esses pontos. Esse negócio sombra. Mas eu fiz aqui. Que é essa formulazinha que eu vou mostrar. A fórmula é grande, não é grande, né? Mas traz pra gente uma ideia legal. O que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa que a gente vai olhar para essa formulazinha aqui, né? E conseguir fazer de cara. Primeira coisa é que a gente tem que construir aquela frequência acumulada, essa aqui. Frequência acumulada. Tem que ter a frequência simples e a frequência acumulada na minha tabela para conseguir fazer o cálculo do quartil. Então, tem a frequência simples e tem a frequência acumulada, né? O que a gente vai fazer, galera? Primeira coisa que a gente tem que imaginar. Olha, quantos números eu tenho, né? Nesse total aqui de observações, né? Quais foram a quantidade de observações que a gente teve aqui para análise? 49. Então, ó, eu quero encontrar, vamos, né? Que parta aí 49 em 4 partes. Se eu fizer isso aqui, 49 dividido por 4, eu vou encontrar 12, estou falando então do total de 49 números, a cada 12,25 vou fornecer, né, um ponto aí de 25%. Se eu fosse traçar uma meta aqui, ó, né, esse primeiro ponto aqui eu ia ter uma posição 12,25. Esse segundo ponto eu teria uma posição do 24, né? 4,5.
E esse terceiro ponto aqui, eu teria uma posição que seria 36,75. Quer dizer isso? Olha, a posição 12,25, ele deixa para trás 25% dos meus dados, né? E isso aqui é a mesma coisa que o meu quartil 1. Primeiro ponto de quartil, que vai dividir a minha amostra em 4 partes, é o quartil 1. Ele está na posição 12,25, o número 12,25. Né? O segundo número que a gente vai chamar aqui é o número de 24,5. É o quê? 12,5 vezes 2, né? Esse ponto aqui vai ser o meu segundo quartil. Vou chamar de quartil 3. O quartil 3, ele vai. Quartil 2, perdão, ele vai trazer para a gente quantos por cento dos dados? 25 mais 25, que vai valer 50% dos dados. Então, o número de posição 24,5 traça no meio aqui 50% dos dados, que é a lógica. Se tem 49, divide por 2. 50% dos dados, né, estão para baixo e 50% dos dados estão para cima. Quando eu olho para cá agora, ó, se eu observar esse total aqui é esse ponto aqui, né? Já daqui, ó. Esse ponto aqui equivale para a gente ao meu Q3, né? Terceiro ponto, e me mostra aí 75 meus dados, né? 75. Observar então esses pontos, né, é que é o diferencial. Vamos olhar para isso aqui então. Como que eu faço para achar o Q1? Primeiro, para achar o Q1, eu tenho que observar na minha tabela de distribuição de frequência aonde que ele pode estar. Olha, o Q1 vale quanto? 12,5. Pensa na quantidade de números. Eu tenho aí 12 números e 25, né, para encaixar. Aqui, ó. Eu tenho 6 e aqui eu tenho 14. Aqui eu não consigo encaixar 12 números, mas aqui eu consigo. Então o meu Q1, ele só pode estar nessa aqui. Eu não sei qual é ele ainda, mas eu sei que o meu Q1 ele está aqui. Por que que eu sei disso? Porque o Q1 ele está na posição 12,25. Mas qual o tempo equivale a essa posição? Qual é esse tempo? Então eu sei que aqui, ó, eu tenho o meu quartil 1. Aqui, quartil 1. Aí vamos continuar a observação aqui, ó. No quartil 2, a gente tem que ter a posição de 4, né? Os números, a quantidade de números de 24,5. Aqui eu tenho 23, então é o número 24,5, né? A posição 24,5 só pode estar nessa linha de baixo. Então nessa linha aqui eu vou ter o meu quartil 2, certo? Aqui eu vou ter quartil 2. E o terceiro ponto, quando a gente vai observar, que é o ponto aqui do quartil 3, né? Ele vale quanto? 36,75. Então não pode estar aqui, só pode estar nessa terceira linha. Então aqui a gente vai ter o quartil. Quartil 3 vai estar aqui. Eu não sei ainda qual que é, tá, galera? Vai ter que observar e achar pela forma. A gente sabe, tá? Quartil 3, né? Quartil 1, quartil 2, quartil 3. Aí fica aqui uma dúvida, tá, professor? Olha, agora que a gente sabe, né, quais são esses quartis e tal, agora que a gente já consegue visualizar isso, nossa, eu acabei falando aqui. Como que eu faço, então, para poder chegar, de fato, nesses elementos, já que eu já consigo vislumbrar em qual linha cada um desses elementos está, tá? Aqui, ó, tá? Tá? E aqui, ó, o quarto 1 ele tá nessa linha aqui, né? A minha tabela, de fato, se a gente for calcular a representação, a gente vai ter alguns nomezinhos novos para a gente calcular. Tá? Ó, para você. Ó, vamos lá.
primeira coisa que a gente vai ter que levar em consideração agora, ó, é que eu tenho que calcular um QK, né? Esse QK nada mais é do que um quartil. Se o meu Q, agora, se eu quero calcular o Q1, né? Quero calcular Q, é porque o K vale quanto? 1. Então, ó, vamos lá, vamos primeiro calcular esse Q1. Q1, então, Q vai ser igual a LI. Quem que é esse LI? LI pra gente, depois que a gente identifica qual quartil a gente está, qual a classe que a gente está, a gente vai identificar aqui, ó. LI vai ser esse limite inferior. Por quanto que vale o limite inferior? 100. Então, L é 100 mais H. Quem que é H? H pra gente é amplitude de classe, é aquele W. É só a gente pegar o inferior e diminuir pelo inferior. 112 menos 100, 112, né? H vale 12. Agora, vezes, aí tem aqui, ó, um somatório de FI dividido por 4 menos FI dividido por FQ. Olha só, quando a gente olha para isso aqui, somatório de FI. FI é o quê? É a contagem dos números. Soma todos os números possíveis. Ah, soma todos os números possíveis. Dá quanto? Olha, pega esse 49 dividido por 4. Dá quanto? Opa, a gente já fez essa conta, professor. Aqui, ó. Isso aqui que está aqui em cima nada mais é do que 49 dividido por 4. Então, 49 dividido por 4 dá 12,5. Se é Q1, pega a primeira parte. Quanto que vale a primeira parte? Meio. Se é Q2, ou seja, segundo quartil, pega a segunda parte. Quanto que vale a segunda parte? 4,5. Então, quando isso aqui for calculado por Q2, vai valer 24,5. Quando for calculado por Q3, quanto que vai valer? Então, nada mais é do que a posição que eu tenho de cada elemento do quartil. Já está calculado, né? Vamos lá. Então, nesse quartil 1, vale H, que multiplica a primeira parte, que é de 112, né? Então, já calculei aqui, dá 12,25. 12,25, né? É 25. Eita, já caguei essa folha toda. Perdão, pessoal. Vou aqui. Q1 é igual a 100, limite inferior, mais 12 e multiplica. Aí a primeira parte, 12,25 menos, ó, esse F ante aqui, lembra assim, ó, frequência, o A de acumulado e o ante de anterior, frequência acumulado anterior. Então eu tô aqui, frequência acumulada é essa coluna aqui, a anterior a quartil dá 6. É sempre assim, frequência acumulada anterior, 6 nesse caso, né? Então aqui a gente vai ter que essa frequência acumulada anterior é de 6. Dividido pela frequência do quartil. FQ. A frequência simples do quartil, nesse caso, é essa daqui, ó. A frequência simples do quartil que vale 8. 8. Então, se eu fizer essa continha aqui, né? Entre 12, é 12,25, 6, 6,25 dividido por 8, 0,78 vezes 12, né? 9,3375 mais 100, 109,375. Esse Q1, então, pra gente, vai estar nessa valor aí de 2,37. Quer dizer que o tempo que separa a gente dos 25 primeiros segundos, 25% da amostra, né, em relação ao que a gente está trabalhando, é de 109,375 segundos. Tudo que estiver acima disso está nos 75% finais da minha amostra, o que estiver abaixo está nos 25% iniciais. Né? Q1 separa 20%, 25% da minha amostra, né? Os 25% primeiros da minha amostra, que é justamente essa faixa aqui, ó. Então, esse valor equivalente ao Q1 é de 9,375. Ele está na posição 12,5. Quero calcular o Q2 agora, né? Vamos lá, fazer o cálculo do Q2.
Ah, clicando. Depois vai ser igual isso aqui agora. A classe do Q2 está aqui. Então vamos lá. Limite inferior do Q2 a 4. 4, né? Mais H. O H é fixo, né? Já que a gente foi somando de 12 em 12, o H vai ser também de 136 menos 124, que dá 12. 12 que multiplica. Aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Só que aqui eu vou somar, ó, esse percentual total, que é 49, né? Esse valor total que é 49, de 4 a 12,25, divide. Agora o K vale 2, vezes 2, 4, menos a frequência acumulada anterior. Então, ó, frequência acumulada anterior, né? Acumulada anterior é o próprio 23, já que a gente está nessa linha aqui do 2, né? A frequência acumulada anterior só pode ser o 23. 3 dividido pela frequência do quartil. Aí a frequência do quartil, a própria frequência que a gente está trabalhando aqui, que é de 8, né? Essa frequência aqui. Então, Q2 para a gente vai ser igual a 124 mais aquilo lá. Vamos lá fazer a continha. Então, ó, 24,5 menos 6. Pô, professor, tá de sacanagem fazer isso, né? Pô, dividido por 8, 0,18 vezes 12, 2,25 mais 124, 6,25. Então, esse valor aqui, né, 6, 5, vai ser o valor que vai separar o tempo, né, em 50% da minha amostra. Então, 50% aí da minha população, do meu estudo, vai estar abaixo desse tempo, de 126,25, e 50% vai estar acima, se a gente estivesse trabalhando nesse termo do central aí de cara. Aí, se a gente for parar para pensar, olha o que remete a gente, né? Ó, a gente está trabalhando em 50%. Só que antes, a gente tinha falado que quem separa em 50% é quem? Mediana. A mediana também separa o meu conjunto em 50%. Então, o Q2 aqui é igual a quem? Mediana. Então, quando a gente calcula o meu quartil 2, é a mesma coisa que a gente calcula a mediana. Se a gente tivesse calculando a mediana para esse conjunto aí, a gente estaria encontrando 126,25. A mediana aí equivale ao próprio Q2, que é a base que a gente tem, né, para os estudos. Então, calculei Q2, Q2 igual a mediana igual a 126,25. O que eu preciso de calcular agora? Preciso de calcular quem que é o meu ponto, terceiro ponto, que é o ponto certo. Quem que é esse ponto? É o meu Q3. Então, Q3 a gente já achou aqui quanto que vale Q3. Q3 está nessa classe aqui, né, nessa linha. Limite inferior do Q3, 136, né? Agora, 136 mais HH, 12. E multiplica aí, de fato, ó. O Q3 a gente já tinha calculado total, né? O total por Q3 é justamente pegar o próprio ponto de Q3, pegar e dividir 49 por 4. Pega uma parte. Se eu quero 3 partes, 3 vezes isso deu 36,75. Esse valor aqui é justamente esse trambolho que a gente tem aqui, né? Que é o total, 49, dividido por 4, vezes o K. Como o K vale 3, porque aqui é 3, 3 vezes 12,25, 16,75. Então aqui, 16,75. 36,75 menos o que? A frequência acumulada anterior, que é de 31. 31, né? Agora eu pego isso tudo aqui e divido por frequência simples do quartil, que nesse caso vale 12, né? 12. Então, Q3 aqui pra gente vai ser igual a quem? Ó, vai lá e faz a calculadora de novo, ó. 36,75. Eu não tô fazendo de cabeça, que eu tô dando aula desde as 8 hoje. Se eu fizer de cabeça, eu erro. É 31, né? E divide por 12. Aí dá 0,4791. Multiplica por 12. Olha o que o professor acabou de fazer.
fosse besteira, né? Não sei nem se eu divulgo esse vídeo depois dessa. Corta aqui com aqui. E soma com 136. Que bom que eu me justifiquei antes. Dá 141,75. Então, isso aqui, 141,75. Vai ser justamente, ó, o ponto do quartil que a gente tem, né? O terceiro quartil. Então, se eu pegasse aqui esse 141,75 e traçasse um ponto aqui, a gente vai encontrar 75% dos dados abaixo desse ponto e 25% dos dados acima desse ponto. Beleza? Se a gente começa a analisar quartil dessa forma, a gente consegue perceber, né, de fato aí a diferença entre os pontos que a gente para poder computar aí essas medidas de variação que a gente tanto precisa, né? Às vezes a gente precisa do ponto 75%, mas como todo ponto é importante para a gente, né? Isso não foi o ponto principal. O quartil também é só uma introdução, assim como a mediana foi, entende? Porque apresentamos o exemplo do quartil, né? Que a gente acabou de fazer aqui, e tá aqui, apresentamos esse exemplo, para a gente chegar no ponto principal da aula, que consiste aí na última medida que a gente precisa ter em mãos para poder conseguir aferir. Por quê? Ah, professor, porque às vezes acertar 25% dos dados, 50% e 75% é muito bonitinho, mas se eu quiser 80%, se eu quiser 73%, se eu quiser 62%, se eu quiser 95%, aí existe uma medida que a gente vai chamar de percentil. O que vem a ser os percentis, então, pra gente? Percentil, galera, é a medida, já que você já entendeu o que é quartil e mediana, percentil fica fácil. Olha, ao invés de você dividir aqui em duas partes, como é a própria mediana, pegar o ponto central, né? Ou dividir em quatro partes e pegar P2, P1, P3, né? Como eram os próprios quartis, o que a gente faz para o percentil? A gente vai pegar essa amostra aqui, dividir em 100 partes, divide isso aqui em 100 partes. E aí você pega a parte que você quiser, a parte que for mais adequada. Então vamos lá. Quer calcular aqui, professor, o percentil 35. Ou seja, eu quero achar 35% da minha amostra. Como que eu faço? É o mesmo procedimento que a gente tinha feito do quartil, só que um pouquinho mais chatinho, porque agora a gente pode encontrar qualquer faixa, né? Vamos excluir isso aqui. Tá? E a gente faz na hora. E aí vamos lá agora para o percentil 35. Primeira coisa que eu tenho que fazer, saber quantos números eu tenho. Quantos números eu tenho? 49. Então o total de números que eu tenho é 49. Somatório de FI é 49. Agora eu não tenho mais 4 partes. Eu tenho quantas partes? 100 partes. Então 49 dividido por 100 dá 0,9. Bem, cada parte por sorte, né? Cada parte me traz aí 0,9. Eu quero o percentil que tem 35 partes, né? A posição do percentil 35 vai ser o quê? 35 partes vezes, né, a quantidade de unidades que eu tenho por cada parte, 49. Então, se eu faço aqui 35 vezes 49, eu vou obter 35 vezes 0,9, eu vou obter 17,15. Ah, que bonito aqui, ó. 17,15. Né? Qual que é o passo que eu tenho que fazer agora? Eu sei que isso aqui é a posição que vai limitar 35% da minha amostra. Então eu tenho que achar 17,15 aqui, ó. Aqui cabe 6, não entra, aqui cabe 23, 14, não entra, aqui cabe 23. Ah, 23 sim. O número 17,15 ele só pode estar nessa classe aqui. Então aqui eu vou encontrar de fato o P35. Então percentil 35 vai estar nessa linha de cá. Como que eu faço para calcular o percentil 35? Ah, vamos lá. É só usar essa fórmula aqui. Ah, professor, mas é quase igual. É a mesma coisa do quartil. Aqui divide por quanto? Por 100. Só que isso a gente já fez. Então, no final vai ser a mesma coisa, olha. Percentil 35.
Qual que é o limite da classe do percentil 35? Limite inferior. O limite inferior é 12. 12. 12 mais H. Qual que é o H? H é só diminuir esse por esse, né? Então dá 12. 12 que multiplica. Aí aqui dentro do percentil tem o somatório de tudo isso dividido por 100, 0,49, vezes o K. O K vale quanto? 35. 35 vezes o K dá 17,15. Então aqui, tudo vezes 17,15, né? E aqui menos a frequência anterior. Professor, anterior, ó, frequência acumulada, tá aqui anterior, 14, né? Menos 14, isso tudo aqui dividido por a frequência do percentil. A frequência do percentil vale 9. Por 9. Então, P em T5, de fato, vai ser, eu consegui fazer isso, ó, 7,15 menos 12 dividido por 9 vezes 12 mais 112. 116,2. Então, o percentil de 35 é a mesma coisa que 116,2. Quer dizer que o ponto 116,2 segundos, né, que está nessa faixa aqui, ó, ele de fato vai separar os dados em 35% abaixo e 65% dados acima. Quer fazer outro? Pega lá, faz aí o percentil 70, percentil 75 e assim por diante. Qual que é o principal ponto que a gente não pode deixar de comentar aqui? Que o P75 vai ter o mesmo resultado do Q3. Por quê? O quarto e o 3 separa. Professor, isso é óbvio. Mas quando eu passava isso nas provas presenciais, a galera calculava 2 vezes. O P, né, é igual ao Q2, que é igual a mediana. Então, se você calculou aqui, aqui ou aqui, você não precisa calcular nenhum dos dois. Você já tem as 3 medidas. Você pode se referenciar de ambas as formas, né? São sinônimos, são a mesma coisa. E o P de 5, o percentil 25, é igual ao próprio Q, é o quartil 1. Então, se a gente já consegue diferenciar o percentil, traça para a gente as medidas em uma unidade percentual. Eu consigo qualquer medida que eu quiser. No total de 100, de 1 em uma unidade. Então, eu consigo percentil 2, percentil 3, percentil 95, percentil 70, percentil 80, assim por diante. Sabe por que isso é importante, pessoal? Lembra daqueles pontos que eram os extremos, né? Os valores extremos para cima e para baixo? Algumas pesquisas, vocês já devem ter escutado isso, desconsideram os percentuais extremos. Então, eu posso desconsiderar os 5% iniciais e os 5% finais. Posso pegar o ponto que representa aqui, ó, o P5 e o P95 e considerar a pesquisa apenas para o intervalo entre esses dois elementos. Porque quando eu faço isso, eu excluo aqui aquelas opções que são os pontos fora da curva, os erros e tal. Quando eu excluo isso aqui, eu excluo da mesma forma, só que para o lado reduzido. Então eu faço uma margem e calculo aqui esses 2 pontos e dou os tempos aí, que são 2 tempos. Esses 2 pontos, e desconsidero esses outros elementos. E quando eu faço isso, eu posso ter aí uma representação que pode ser significativa na pesquisa. É claro que essa abordagem que eu estou passando para vocês é um pouco mais detalhada até do que está aí propriamente dito até nos livros de análise de desempenho. Mas o objetivo não é só ficar na disciplina, é claro. O objetivo é que vocês consigam visualizar isso como uma coisa macro em que tem uma aplicação. E tenha de fato, né, algum entendimento que possa ser de fato retornado aí como um produto que seja aí acadêmico, que seja um trabalho, qualquer ideia que vocês de fato precisem apresentar o conteúdo como base para os estudos de vocês. Beleza? Eu vou finalizar aqui o OBS.